domingo à noite, tá? Apenas domingo pela manhã. Então, se você achar que tiver ceia à noite, você vai perder. Ceia vai ser pela manhã, ceia do Senhor. Juízes capítulo 16, apenas o versículo 20. Eu vou pedir para depois você permanecer com a sua Bíblia aberta. Não feche, por favor. Mas vamos ler para esse momento apenas o versículo 20. Juízes capítulo 16, apenas o versículo 20. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do sono, disse consigo mesmo: sairei ainda esta vez como dantes, e me livrarei. Porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Eu vou ler mais uma vez. E disse ela: os filisteus vêm contra ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: sarei ainda esta vez como dantes, e me livrarei. Porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Senhor, fale-nos por tua palavra. Sabemos, Deus, que a tua palavra, ela exorta, ela repreende, ela consola, ela fortalece, ela levanta, ela restaura, ela cura. Senhor, seja a forma como for, nessa noite, fale conosco, por meio da tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Eu quero falar a você, quero pensar com você nessa noite sobre a decadência de Sansão. Decadência é um estado de degradação que está próximo de um fim ou de uma ruína. Decadência é aquilo que está em declínio. E Deus não fez o homem para viver decadência. Mas o ser humano, por suas escolhas erradas, ele pode conhecer uma decadência. Esse livro aqui é o livro de Juízes, que eu creio que os irmãos conhecem bem. Se não conhecem, estudem. O livro de Juízes marca um período muito difícil em Israel. Eu chamo o livro de Juízes, ou dou um codinome ao livro de Juízes, Tempo da Gangorra. O livro da gangorra. Por que gangorra? Porque o tempo de Juízes, Israel vivia em cima e embaixo. Embaixo e em cima. Israel vivia uma grande gangorra espiritual. Essa gangorra, evidentemente, que ela não começa lá no início do livro de Juízes. No começo do livro de Juízes, você vai ver 3 gerações. Você vai ver a geração de Josué e Calebe, a geração dos filhos de Josué e Calebe, e a geração dos netos de Josué e Calebe. Dentro do livro de Juízes, você vai encontrar as 3 gerações. Josué e Calebe passou a lei para os seus filhos. Seus filhos, eles até viveram a lei e até serviram ao Senhor. Mas eles não repassaram a lei para os seus filhos. Então, a terceira geração, que se encontra aqui dentro do livro de Juízes, é essa geração que vai construir, permita-me colocar essa palavra, essa gangorra espiritual.
E se você ler lá no capítulo 3, você vai ver que essa geração é a geração que vai dar concessão, vai permitir, vai dar legalidades aos povos que habitavam a região de Canaã. Consequentemente, vem aí uma decadência moral e espiritual. Com isso, Israel vive nesse período a gangorra. Interessante que quando Israel estava lá embaixo, o que acontecia? Quando estava lá embaixo, eles clamavam, eles oravam. E quando eles oravam, Deus ouvia a oração, levantava um juiz. O juiz vinha, julgava os inimigos e livrava Israel da escravidão. Aí o povo voltava a pecar, caía novamente. E assim, essa gangorra. Deus permitia que os inimigos vinham e subjugassem Israel. Dentre esses juízes que são levantados no livro de Juízes, por isso o nome Juízes do livro, nós temos aqui a figura de Sansão, filho de um homem chamado Manoá, da tribo de Dan. O nome da mãe de Sansão é muito complicado. Se eu for ler aqui, você vai dar até risada, mas depois eu te passo o nome da mãe de Sansão. Mas o maior destaque de Sansão é a sua força descomunal, dada por Deus para vencer os filisteus. Esse é o seu destaque. Vamos dizer assim, o destaque dos destaques positivo de Sansão é a sua força descomunal. Nenhum homem foi forte como Sansão, e creio que nenhum homem será forte tanto quanto ele. O problema de Sansão, ou os maiores problemas de Sansão, é que ele viveu consequências. Ele foi muito inconsequente e muito obstinado, principalmente com mulheres, e mulheres erradas. Por conta disso, Sansão vai conhecer um declínio, uma queda, uma ruína moral e espiritual. Eu fiquei pensando assim, quando estava recebendo de Deus a mensagem e observando esse pano de fundo histórico, esse contexto, e o Espírito Santo veio assim ao meu coração e disse: tem muita gente igual Sansão, que Deus dá capacidade descomunal, mas não sabe aproveitar. Ou melhor, desperdiça. Deus dá capacidade assim sem igual. E tem muita gente que desperdiça a capacidade que Deus dá. E na maioria das vezes o motivo é exatamente a obstinação, um desejo incompulsivo, um desejo descontrolado para fazer a vontade pessoal e não a de Deus. E eu não quero que você saia daqui nessa noite, ou melhor, eu quero que você saia daqui nessa noite vivendo aquilo que Deus deu para você viver. Eu quero que você saia daqui nessa noite, meu irmão, observando essa palavra e vendo que Sansão viveu um declínio, mas Deus não quer que você viva um declínio. Pelo contrário, Deus quer que você decole, que você suba, que você alcance lugares altos. Amém, amados? Glória a Deus. Eu quero então nessa noite observar com você verdades que estão nesse texto. E essas verdades vão revelar o declínio de Sansão. Verdades que estão contidas nesse texto. E essas verdades vão mostrar, vão nos revelar, vão nos apontar
Como é que Sansão viveu aqui? E aqui foi o último momento da sua vida. Um declínio que o levou ao fracasso. Por favor, acompanhe comigo. Primeiro está no versículo 4. Você pode ler o versículo 4? Por isso que eu pedi para você não fechar a sua Bíblia. Primeira verdade está no versículo 4. Verdade que vai revelar a decadência de Sansão, moral e espiritual. A primeira verdade está no versículo 4. Diz assim o versículo 4. Depois disso aconteceu que se afeiçoou uma mulher do vale de Soreque, a qual chamava Dalila. Sabe qual a primeira verdade que levou Sansão a um declínio, a uma decadência? A verdade é essa: Sansão se afeiçoou a alguém que se tornou a sua desgraça. Irmão, o que você vai ouvir aqui é verdade dura, pesada. Tem mensagem que nós, pregadores, debaixo da misericórdia e da graça de Deus, pregamos, que sinceramente a gente não gostaria de pregar. Mas a gente prega porque Deus, pelo seu Espírito Santo, obrigado, Carol, nos orienta e até nos manda pregar. Então, você vai ouvir coisas aqui pesadas, mas Deus está aqui nessa noite para te ajudar. Eu vou repetir, não para você viver declínio em sua vida, mas para você decolar. Amém, amados? Essa é a primeira verdade. Sansão se afeiçoou a alguém que foi desgraça para a sua vida. Mas olha o detalhe do versículo 4, ele tinha o costume, ele ia constantemente a esse lugar chamado Soreque. Esse lugar ficava aproximadamente 24 quilômetros a oeste de Jerusalém, numa planície litorânea. Sansão estava acostumado a ir a esse lugar. E a grande verdade, ou melhor, a grande pergunta que nós precisamos fazer é: era da vontade de Deus que Sansão fosse a esse lugar constantemente? Claro que não. Virou um costume para Sansão visitar esse lugar. E deu para perceber pela pessoa que estava nesse lugar, Dalila, que Deus não queria que Sansão fosse a esse lugar. O problema de Sansão visitar Soreque é que de tanto visitar esse lugar com os seus encantos, ele foi se afeiçoando, se apegando ao lugar. Consequentemente, ele se afeiçoou a alguém que pertencia a esse lugar. Esse alguém que pertencia a esse lugar é Dalila, uma prostituta. Então preste atenção no que eu vou te falar aqui. Geograficamente, Sansão buscou passar momentos de sua vida nesse lugar. Com o passar das visitas, seu coração foi se afeiçoando, se prendendo a esse lugar. Aí ficou fácil se afeiçoar a alguém daquele lugar. Tem lugar que Deus não quer que você vá. Aliás, tem lugar que não é para você visitar. E eu não estou falando do lugar geograficamente, ainda que também seja geograficamente. Sabe, tem site que não é para você visitar. Tem rede social que não é para você visitar. Tem lugares que, se você constantemente visitar, você vai se afeiçoar àquele lugar. Consequentemente, o diabo vai te colocar uma realidade que não pode ser, ou não será uma pessoa, mas uma situação que vai fazer com que você fique preso a esse lugar. Você está entendendo, amém? Se visitarmos lugares que Deus não quer que visitamos, claro que o nosso coração vai se afeiçoar, porque lugares assim são lugares prazerosos, encantadores. Por que você acha que Sansão visitava Soreque?
Porque era prazeroso estar lá. Se você tem visitado um lugar que Deus não quer que você visite, corra, saia, fuja. Antes que o diabo lance um laço, um encantamento, e te prenda. E se você prender, você vai começar a cair. Vai vir declínio. Sabe qual é o teu lugar? Sabe qual é o meu lugar? O teu lugar, o meu lugar é na presença de Deus. O seu lugar, o meu lugar é na presença de Deus. O seu lugar, o meu lugar é no mesmo convívio de pessoas que têm a mesma paixão. O seu lugar, o meu lugar é na comunhão dos santos. O seu lugar, o meu lugar é na comunhão de pessoas que têm a mesma fé, que têm os mesmos sonhos, que querem viver intensamente a mesma intimidade com Deus. Eu não estou dizendo que você não precisa estar em lugares que são necessários. Por favor, não estou dizendo a você isso. Senão é coisa de religiosidade. Não, eu não vou lá porque sou crente, não mistura esse lugar. Eu não estou dizendo isso, estou falando de afeiçoar-se. Seu lugar é onde Deus quer te abençoar. Seu lugar é onde Deus quer te fazer crescer. Seu lugar é onde você vai experimentar ser bênção na mão das pessoas. Seu lugar é onde você vai ser bênção para pessoas. Seu lugar é onde você vai experimentar o toque do Espírito Santo. Seu lugar é onde Deus te mandou ir. Seu lugar é onde Deus quer que você cumpra a sua missão. Esse é o teu lugar. Aí você tem que agarrar esse lugar e ficar lá desejando, experimentando e esperando mais de Deus. O problema de Sansão é que ele foi uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, e aí foi se afeiçoando, até que seu coração ficou preso a alguém que foi uma desgraça para a sua vida. Seu lugar é onde está a graça de Deus, não a desgraça. O meu lugar, o seu lugar é onde está a graça de Deus, não a desgraça. Amém, gente? Vamos lá, segunda verdade contida nesse texto que levou Sansão ao declínio. Sansão brincou com a unção que recebeu do Senhor. E por isso ele não vigiou. Essa é a segunda verdade. Ele brincou com a unção que recebeu do Senhor e por isso que ele não vigiou. Eu não vou ler o texto todo, mas olha o versículo 7. Até porque eu sei que você conhece bem a história de Sansão. Olha o versículo 7. Disse-lhe Sansão, 7 do 16. Disse, pois, Dalila a Sansão: peço que consiste na tua grande força, com que poderia ser amarrado para te poder subjugar. Olha o 7. Respondeu Sansão: se amarrarem com 7 tendões frescos, ainda não secos, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Até o versículo 14 ele vai brincar. Depois ele vai dizer que se amarrassem bem com cordas novas, aí ele seria como qualquer outro homem. Depois vai dizer, se prender as suas 7 tranças, como teia de aranha, ele seria como qualquer homem. Brincando. Em todas as 3 situações, ou nas 3 situações, ele brinca. Repare que nas 3 situações, Dalila vai dizer a mesma coisa. Os filisteus vêm contra ti, Sansão.
Sabe por que Dalila vai dizer isso? A resposta está no versículo 9. Olha o versículo 9. Isso aqui é terrível, gente, presta atenção. Por que Dalila vai dizer: os filisteus vêm contra ti, Sansão? A resposta está no versículo 9. Tinha ela no seu quarto interior homens escondidos. No quarto interior da casa onde eles estavam, haviam filisteus prontos ao comando de Dalila, prontos para pegarem Sansão. Então repare, Sansão está brincando com a unção, Dalila está atenta à sua fraqueza, e no quarto tinha filisteus escondidos. Mas o que significa brincar com a unção? Brincar com a unção é mesmo que não levar a sério. Não foi somente aqui nesse texto que Sansão brinca com a unção. Eu não vou falar, senão vamos ter que levar bastante tempo. Brincar é o mesmo que não dar valor, não levar a sério, não dar importância, colocar em segundo plano, menosprezar. Tem muita gente assim, não levando a obra de Deus a sério, menosprezando, colocando em segundo lugar. Sansão tinha uma unção descomunal, em forma de força, mas todos nós temos algo que Deus nos deu, de maneira especial, que é forte, muito forte. E eu não estou falando de força bruta, de músculo, não. Tudo aquilo que Deus te deu como capacidade é forte, é poderoso. Deus nos deu capacidade, habilidade, unção. Para quê? Para sermos instrumentos na mão dele, para sermos vitoriosos, para derrotar o inimigo, para abençoar o povo de Deus, a igreja, para resgatar pessoas do inferno. E tem muita gente brincando com aquilo que recebeu de Deus. O grande problema é que quando nós brincamos com aquilo que recebemos de Deus, o inimigo está observando, está à espreita, lá no interior, só esperando a hora certa. Não brinque com aquilo que Deus te deu. Não brinque com a fé, não brinque com a unção, não brinque com o reino de Deus. O inimigo está à espreita, esperando a sua fraqueza para te derrotar. A Bíblia diz que o diabo está ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. E ele só vai tragar, ele só vai entrar, ele só vai atacar se você abrir a brecha. Por isso que crente precisa orar o tempo todo e vigiar. Porque quando oramos e vigiamos, Deus vigia por nós. O inimigo pode ter até os seus demônios guardados, lá à estreita, esperando o momento para atacar. Mas quando nós oramos, quando nós jejuamos, quando nós buscamos o Senhor, Deus está nos vigiando. E se o diabo tentar fazer alguma coisa, ele entra na frente, coloca os seus anjos na frente, ele nos protege e ele não deixa cairmos. Vigie, irmão. Primeiro, não brinque com aquilo que Deus te deu. Não brinque com um dom que você recebeu do Espírito. Não brinque com o reino de Deus. Leve muito a sério. Porque um dia você vai prestar conta de tudo aquilo que Deus te deu. Ou você acha que Deus te deu e você não vai prestar conta. Leia o Novo Testamento e você vai observar muito sobre prestação de contas. Parábola dos talentos.
Sansão brincou com a unção que recebeu do Senhor. E por ter brincado com a unção que recebeu do Senhor, ele não prestou atenção que o inimigo estava lá no interior, só esperando o momento de atacar. Quando você leva a sério aquilo que você recebeu de Deus e usa, Deus o impede, o inimigo, de fazer qualquer coisa contra você. Eu posso ouvir um amém por isso? Eu falei que palavra dura, né? Mas é a verdade. Sansão brincou com a unção que recebeu do Senhor e por isso não vigiou. Diga bem forte, eu vou vigiar. Diga forte, irmão, eu vou vigiar. Vai mesmo? Então começa orando amanhã, no seu quarto, falando com Deus, no secreto. E diga: Deus, eu sei que o inimigo está à espreita, querendo me atacar. Mas, Senhor, eu entro na Tua presença e creio que o Senhor estende a Tua mão para me proteger, porque eu tenho compromisso com a Tua palavra e tenho compromisso com o Teu reino. Aleluia. Fala isso para Deus amanhã, quando você orar, até mesmo hoje. Fala assim: Deus, eu tenho um compromisso com a unção que o Senhor me deu, eu tenho um compromisso com o dom que recebi do Senhor. Eu sei que o inimigo está à espreita me vigiando, mas eu não vou dar brecha. Eu vou levar a sério o que o Senhor me deu, eu vou trabalhar para o Senhor, eu vou cuidar daquilo que o Senhor me deu, e o Senhor vai me proteger. Será que você vai fazer isso mesmo? Quem leva a sério a unção que recebe de Jesus, a unção que recebe do Espírito Santo, está vigiando. Está vigiando. Terceira verdade, que levou Sansão a uma decadência. Sansão, prensado por Dalila, entra em um estágio de angústia de alma. Não suporta, se entrega e abre seu coração para ela. Eu sei que pode parecer um pouco longo ou longa essa frase. Eu vou repetir bem devagar para que você possa entender, e depois vamos ver os versículos e você vai entender ainda mais. Sansão, prensado por Dalila, entra em um estágio de angústia de alma. Não suporta, se entrega e abre seu coração para ela. Vá para o versículo 15 comigo, por favor. Olha o que diz o versículo 15. Como dizes que me amas, que não está comigo o teu coração? 3 vezes zombaste de mim, e ainda não me declaraste em que consiste a tua grande força. 16. Importunando-a ela todos os dias com suas palavras e molestando-o, apoderou-se de sua alma. Uma impaciência de matar. São palavras duras, gente. Eu vou parar aqui para a gente pensar um pouquinho, antes da gente prosseguir. Reparou que a coisa não é assim em um momento, em uma noite de prazer. Foram dias. A gente olha para a história, vê o desenho animado, vê o filme, parece que foi uma coisa de um dia só. Não foram dias. Lembra onde tudo começou? Afeiçoando alguém que seria sua. De novo, afeiçoando alguém que seria sua.
De novo, 3 pessoas falaram. Da próxima vez eu acho que mais vai falar. Afeiçoando a alguém que seria sua. Agora todos irão falar. Afeiçoando a alguém que seria sua desgraça. Está pensando que o diabo é impaciente? O diabo não conhece essa palavra, impaciência. Nós somos impacientes. O diabo não é impaciente. Nós queremos as coisas da nossa hora, do nosso jeito, no nosso momento. O diabo não. O diabo parece que pega aquele ditado popular, água mole em pedadura, tanto bate até que... parece que ele sabe esse ditado popular. É só lembrar da esposa de Potifar, dias tentando José. Dalila todo dia. Você não me ama. Se você me amasse, você revelaria o seu segredo. Por que você é forte? Você não me ama. Eu vou repetir a verdade. Sansão, prensado por Dalila, entra em um estágio de angústia de alma, não suporta, se entrega e abre o seu coração. Versículo 17. Olha o que diz o versículo 17. Somente o início. Descobriu-lhe todo o seu coração. Dalila importunava todos os dias com as mesmas palavras. As emoções nocivas de Dalila sobre Sansão o cegou espiritualmente a ponto de perder o controle da sua alma e de suas emoções. Ele perde o controle da sua alma e das suas emoções e entra num estágio de angústia de alma. Vou continuar o versículo 17. Nunca subiu navalha a minha cabeça, porque sou narcireu de Deus desde o ventre da minha mãe. Se vier a ser rapada, irei ciar a minha força e me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Sabe, o texto diz que Sansão ficou angustiado até a morte. Está mais abaixo no texto. Vamos entender isso um pouquinho melhor? Me permita, por favor. É preciso, é necessário. Dalila está prensando. E as suas palavras são nocivas. São como veneno de serpente. Que no começo são doces. Depois... como um fel. A alma de Sansão vai conhecendo fraqueza. Ele perde o controle das suas emoções, perde o controle da sua alma. E aí ele revela o seu segredo. Ele cita Números capítulo 6 e vai dizer: eu sou nazireu. Eu tenho um compromisso com Deus. Eu tenho um pacto com Ele. Eu não posso cortar cabelo, eu não posso tomar vinho, eu não posso tocar em coisa morta. Mais do que isso, eu fui ungido por Deus, eu tenho um compromisso com Ele. Pois é isso que diz Números capítulo 6. Quando eu li o texto, Deus me levou uma verdade. No profundo dessa verdade, Sansão ficou com a sua alma angustiada até a morte. Quem que você conhece? Preste atenção no que eu vou te falar aqui, por favor. Quem está comigo, diga amém. Sansão não aguenta, entrega seu coração.
Ele é prensado e se entrega. Diga comigo, Sansão. Diga forte, irmão. Sansão é prensado por Dalila e se entrega. Quem que você conhece na Bíblia que é prensado antes da entrega? E que tem a sua alma angustiada até a morte? Vou repetir para ver se você lembra. Quem na Bíblia que é prensado, e por ser prensado a sua alma conhece angústia até a morte antes da entrega? Quem que você conhece? De novo, eu acho que duas pessoas entenderam aí. Quem na Bíblia que você conhece, que foi prensado, a sua alma conheceu angústia até a morte antes da entrega? Quem foi? As semelhanças e diferenças entre Sansão e Jesus. Quais as semelhanças? Os dois foram prensados. E os dois eram ungidos. Os dois foram prensados. E os dois eram como candelabros. Qual a diferença? Sansão era como um candelabro de cabeça para baixo. Quantas tranças ele tinha? 7. As suas tranças eram como um candelabro de cabeça para baixo. Enquanto ele tinha compromisso com Deus, enquanto ele não revelou seu segredo, o óleo do Espírito escorria sobre ele, e ele tinha uma força descomunal e era usado por Deus. Um candelabro de cabeça para baixo. À medida que ele é prensado por Dalila, ao invés do óleo do Espírito escorrer sobre a sua alma, dando-lhe força, à medida que ele é prensado por Dalila, o azeite vai embora. E Jesus no Getsemane é prensado pelos nossos pecados. Ele é espremido, ele é prensado, e dele saiu o azeite. Ele é se enchendo do Espírito, a ponto de ele entender assim: se for possível, passa de mim o cálice da minha angústia de alma. Mas conquanto não seja feita a minha vontade, seja feita a tua, porque o cálice do Espírito está cheio, eu posso fazer a tua vontade. Essa é a diferença. Ei, você não pode ser prensado por esse mundo. Não ser das pressões desse mundo, não ser das pressões do diabo, não ser das pressões da sedução. Porque se você ceder às pressões, você vai se entregar. Agora, se você permitir o Espírito Santo te prensar, o Senhor te prensar, cheio do Espírito, você vai liberar cada vez mais o que Deus encheu na sua vida. Essa é a diferença, irmão. Não ceda às pressões, não seja vencido por elas, porque a sua alma vai ficar presa e você vai abrir o seu coração. Seu coração é a habitação do Espírito. Se é que você é salvo. Se você não é salvo, você não é. Habitação do Espírito. Seu coração não é lugar senão do Espírito Santo que habita lá.
E quanto mais você se entregar ao Espírito, quanto mais você ser cheio do Espírito, quanto mais você se entregar ao Espírito, você vai vencer as tentações. Você não vai ceder. Amém, amados? Glória a Deus. Última verdade que esse texto nos mostra. Verdade é essa que levou Sansão a um declínio, a uma decadência. Sansão dormiu o sono do prazer e acordou com um pesadelo da ausência do Espírito Santo. Essa aqui dói. Sansão dormiu o sono do prazer e acordou com um pesadelo da ausência do Espírito Santo. Versículo 19. Então Dalila fez o quê? O que está escrito na sua Bíblia, irmão? Então Dalila fez dormir Sansão nos seus joelhos, no seu colo. Misericórdia. E tendo chamado um homem, mandou-lhe rapar-lhe as 7 tranças da cabeça. Passou a subjugá-lo. E o que diz o texto, por favor? Retirou-se dele a sua... Sabe por que a força foi embora? Será que a força de Sansão foi embora porque cortou-lhe Dalila as suas 7 tranças? Ou os filisteus? Será que é isso? Será que a força de Sansão foi embora porque ele foi muito envolvido por Dalila? Não, essa não é a resposta. Sabe por que a força de Sansão foi embora? A resposta está no texto que nós lemos no início dessa mensagem. A resposta é: a força de Sansão foi embora porque o Espírito Santo saiu dele. E ele estava tão assim, tão profundo em seu sono que ele não percebeu. Enquanto dormia o sono do prazer, o Espírito Santo estava indo embora. Eu quero chamar isso de um eclipse espiritual. Por que um eclipse espiritual? Sansão significa brilhante como o sol. E Dalila significa senhora da noite. Então, um relacionamento de alguém brilhante como o sol com senhora da noite vai dar o quê? Um eclipse. Trevas com luz. Não preciso dizer. Luz com trevas. Não preciso dizer. Vai dar certo? Não vai dar certo. Sansão não percebeu, mas o brilho do Espírito estava indo embora. Quem brinca com as trevas acabará dormindo o sono da ausência do Espírito. Eu vou dizer de novo. Quem brinca com as trevas acabará dormindo o sono da ausência do Espírito Santo. Que decadência. Aí você vai dizer: mas pastor, hoje o Espírito Santo não sai, isso é coisa do Antigo Testamento. É verdade? Mas ele se entristece porque ele é uma pessoa. Eu olho para isso aqui, irmão, eu fico preocupado. Porque isso aqui é a maior das decadências.
Entristecer o Espírito Santo é a maior das decadências. Ter a sensação de que o Espírito Santo não está mais é a maior das decadências. Ei, não entristeça o Espírito Santo, por favor. Você pode não perder a salvação, mas você perde a unção. E unção é a capacidade que Ele nos dá. Você perde o brilho. Você não brilha mais. E a Bíblia diz que nós somos como luz, como um farol. Vós sois a luz nesse mundo. E por que você acha que nós brilhamos como luz? Por causa do Espírito Santo, que sem Ele a gente não brilha. Essa é a maior das decadências. Dormir no colo das trevas e acordar com o sono da tragédia. Não sentir mais a presença do Espírito. Não sentir mais que Ele está usando, que Ele está falando, que Ele não está consolando, que Ele não está fortificando. Decadência, irmão. Parte final dessa mensagem. As consequências da decadência moral e espiritual de Sansão. Porque tu tem consequência. O que a gente enxerga aqui nesse texto, até o versículo 22, é uma decadência. A partir do versículo 22, é consequência da decadência. Rapidamente. Consequência, seus olhos foram vazados pelo inimigo. Literalmente, Sansão conheceu as trevas, perdeu a visão. É terrível um crente perder a visão. Não estou falando dos olhos naturais. Você sabe quais são os nossos olhos espirituais? Que a gente perde como consequência de vivermos decadência espiritual. Eu vou dizer para você quais são os nossos olhos, ou melhor, qual é o nosso olho espiritual. Ou os nossos olhos, que se definem em uma só palavra. Fé. Não andamos por vista, andamos por fé. Sabe o que o diabo quer fazer com você? Te cegar espiritualmente. Vazar seus olhos espirituais a ponto de você perder a fé. Perder a fé não é deixar de acreditar que Deus faz milagre. Isso não é perder a fé. Porque a gente associa fé com Deus fazer milagre. Isso não é essencialmente ou primariamente fé. Fé é depender de Deus. Fé é esperar pelo agir de Deus. Fé é crer no impossível, no invisível. Fé é dar a mão ao Espírito Santo e não perguntar nada, simplesmente esperar que o Espírito Santo nos conduza para onde Ele quer. Quando a gente entra num estágio de decadência, a gente perde a fé, a gente fica cego. Consequência da decadência de Sansão. Sansão se tornou objeto de prazer do inimigo. A Bíblia diz que Sansão foi para um porão e possivelmente a casa de Dagon, e ele ficou lá igual um ratinho. Ratinho não, não é ratinho. Quando
quando as minhas filhas eram pequenas, se chamasse ratinho, elas zangavam comigo. É hamster. Não é rato, é hamster. Bota o hamster assim numa rodinha, o que ele vai fazer? Rodar, 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 rodar. Sansão foi colocado numa rodinha como hamster para divertir seus inimigos. E ainda foi objeto de culto. Pega o texto para a gente ganhar tempo. Pega o texto e você vai ver que Sansão se tornou uma música de louvor ao Deus Dagom. Que absurdo, que decadência. Consequência, Sansão precisou se sacrificar para vencer o inimigo. Porque o texto diz que ele agarrou os pilares do templo de Dagom, levado por um jovem, ele precisou se sacrificar para vencer os filisteus. Apesar de Deus restaurar suas forças por causa do seu clamor, apesar de vir apenas um pequeno momento de fé, ele precisou se sacrificar para cumprir sua missão. Sendo que Deus não planejou isso para Sansão. Deus não planejou que Sansão fosse um mártir. O que Sansão viveu em um pouco tempo é o que Deus planejou para ele a vida toda. Em pouco tempo Sansão orou, em pouco tempo Sansão buscou a Deus, em pouco tempo Sansão buscou um amigo. Caminhou sozinho a vida inteira e por algum tempo precisou de um amigo. Em pouco tempo buscou a Deus. Em pouco tempo teve uma experiência com Deus, a ponto das suas tranças voltarem a crescer e a sua força ser recuperada. Pouco tempo. Eu quero que você pense comigo, Deus tem pouco para a gente? Não seja crente de momento, seja crente constante. Eu resumo tudo isso, irmãos, e aqui caminho para o final em uma só palavra: decadência. Por quê? É decadente descobrir que era melhor tomar o caminho da obediência e submissão a quem Deus colocou na nossa vida para nos abençoar e nos fazer crescer. É decadente a gente descobrir que o melhor caminho era se submeter a pessoas que Deus colocou na nossa vida para nos abençoar e nos fazer crescer. Isso é decadente, porque Sansão teve na sua vida pessoas que Deus colocou para ele crescer, para ele ser abençoado. Eu destaco duas: seus pais. Não espere descobrir isso. Não espere descobrir que você decidiu fazer a sua vontade e não se submeteu a pessoas que falam a verdade para você. Pessoas que são duras às vezes com você. Pessoas que dizem não a você. Mas são pessoas que Deus colocou na sua vida para te fazer crescer, para abençoar você. É decadente descobrir que a vida que Deus nos deu para ser vivida ao lado dEle, cumprindo a sua vontade e o seu propósito, foi desperdiçada por causa da vontade própria excessiva, vaidade, orgulho, obstinação pelo pecado. É decadente descobrir que a vida foi um desperdício. É decadente. E posso dizer que é desesperador acordar e perceber que entristecemos a pessoa
que mais investe na nossa vida. Eu vou repetir. É decadente. É desesperador acordar e descobrir que a gente entristeceu, que entristecemos a pessoa que mais investe na nossa vida. Essa pessoa é o Espírito Santo. É desesperador, irmão. Eu coloco como mais do que decadente, é desesperador. E eu termino essa mensagem dizendo que eu quero que você saia daqui nessa noite como José, não como Sansão. Por quê? Porque José começou como escravo e terminou como libertador. Sansão começou como libertador e terminou como escravo. Então eu não quero que você saia daqui nessa noite como Sansão. Eu quero que você saia daqui nessa noite como José. Um dia você foi escravo do pecado. Hoje você é instrumento na mão do libertador. Eu quero que você saia daqui nessa noite não como Sansão. Eu quero que você saia daqui nessa noite como Davi. Sansão percebeu que a sua unção foi escorrendo pela brecha da sua alma. Ele não tapou a brecha. Davi percebeu que abriu uma brecha, mas fechou pela confissão do seu pecado, pelo quebrantamento do seu coração. Por quê? Porque não queria perder a unção que o Senhor, pelo seu Espírito, te deu. Eu não quero que você saia daqui nessa noite como Sansão, deixando o Espírito Santo na sua unção escorrer por sua alma, por causa de um orgulho, de uma vaidade, de uma obstinação, de um pecado escondido. Eu quero que você saia daqui nessa noite como Davi. Confesse, quebrante seu coração, se agarre no Senhor. Por quê? Porque você não vai querer perder a unção que o Espírito Santo te deu. Eu quero que você saia daqui nessa noite como Paulo, não como Sansão. Sansão fraco pediu forças na oração, porque ele perdera toda a sua força. Paulo, bem fraco, por causa de um espinho na carne, orou e descobriu pela oração que quando se está fraco, aí que se está forte. Aleluias. Eu não quero que você saia daqui nessa noite em decadência. Eu quero que você saia daqui nessa noite voando nas asas do Espírito. Porque a Bíblia diz em Isaías: aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como asas, como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Chega de sermos uma igreja decadente. Uma igreja de pessoas decadentes na fé, decadentes espirituais, envergonha o Evangelho. Eu vou repetir: uma igreja de pessoas decadentes na fé, decadentes espiritual, envergonham o Evangelho. Por que, pastor? Quando nós vivemos decadência espiritual, moral, nós envergonhamos o Evangelho. Porque o Evangelho é poder de Deus. É poder de Deus. É poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê.
E eu vos pergunto, Deus deu poder para a gente perder? Deus nos deu poder para a gente descer? Ou Deus nos deu poder para a gente conquistar nas regiões celestes, no alto? Eu desejo nessa noite, fechando a minha Bíblia, que seja uma noite de enchimento, não de escorrimento. A decadência de Sansão foi escorrer da sua alma o óleo do Espírito. Hoje à noite, a gente se encher do Espírito, se encher da unção do Espírito. Deus, na pessoa do seu Espírito, não enche vaso rachado. Vaso rachado, escorre o azeite. E quando o azeite escorre, ele declina. Hoje à noite, da gente se encher do Espírito Santo. Eu gostaria de terminar antes, mas eu quero terminar agora, eu prometo a você. Eu olho para esse versículo 20 que a gente leu, irmãos, é decadente, é desesperador. Eu sei que você já teve a experiência de orar, colocar o seu joelho no chão e Deus não responder você nada. Se você não viveu isso, um dia você vai viver. Deus fecha o céu, não responde nada. Deus não fala nada. E a gente, Deus, será que eu estou em pecado? Não, você não está em pecado, o Espírito Santo não saiu, você continua ungido. É porque Deus tem hora que Ele não fala nada mesmo. Ele transforma o céu de ouro em céu de bronze. Aí Deus vem e fala com a gente. É só por um momento que eu não estou te respondendo. Eu já vou te responder. Agora isso é muito diferente. A gente dobrar o joelho. Ou melhor, a gente acordar e dizer assim. Eu vivi um declínio. Eu não sinto mais a presença do Espírito. Eu tenho 2 convites a fazer nessa noite.